garantir os interesses dos países vencedores, de responsabilizar os culpados e de ter uma nova organização muito boa. Em fevereiro de 1945, foi realizada uma dessas conferências. E nessa conferência foi abordado os seguintes tópicos: o estabelecimento das zonas de influência e das novas fronteiras em outros países, a divisão da Alemanha em 3 anos de ocupação, a entrada da União Soviética na guerra contra o Japão, a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU. Na conferência foi assinada a Carta das Nações Unidas. A ONU surgiu para substituir a Liga das Nações, com o objetivo de manter a paz mundial e de garantir a proteção dos direitos humanos. Ainda em 1945, foi realizada a Conferência de Potsdam. Nela, ficou estabelecido que a Alemanha era responsável pela guerra, devendo 20 bilhões de dólares pelos danos causados. As forças armadas alemãs foram desmobilizadas e suas indústrias bélicas foram acabadas. Nas conferências entre os países vencedores, foi criado um tribunal internacional para julgar os crimes de guerra. O final da Segunda Guerra Mundial trouxe a paz para o mundo inteiro. A frágil aliança que aproximou a URSS, a União Soviética, dos países capitalistas durante a Segunda Guerra Mundial foi desfeita em 1945 com a derrota da Alemanha. Já que os países capitalistas não tinham como saber se a União Soviética iria ou não cumprir com as promessas que Stalin fez para um pós-guerra e para um avanço de um país comunista no mundo, os Estados Unidos, como exemplo de país capitalista do mundo, não podia deixar a influência socialista crescer devido a uma acirrada disputa de áreas de influência. Os Estados Unidos e a União Soviética entraram no período da Guerra Fria. O equilíbrio do poder bélico fez com que não tivesse uma guerra com conflitos diretos. E com isso, o resultado dessa guerra foi o mundo bipolarizado entre capitalismo e socialismo. O presidente norte-americano Harry Truman, seguido com o pensamento anticomunista do líder britânico, lançou em 1945 a Doutrina Truman. A Doutrina Truman é uma ofensiva contra o comunismo a expansão do comunismo no mundo. Ela é baseada no auxílio militar e financeiro dos países que quisessem lutar contra a opressão soviética no mundo. Uma das características mais marcantes da Guerra Fria foi a disputa por áreas influentes pelos Estados Unidos e pela URSS. Para aumentar a sua zona de influência, o governo norte-americano lançou o Plano Marshall, que foi o quê? Foi um programa que ajudava na reconstrução de países destruídos pela guerra. Esse plano tinha como objetivo afastar a influência comunista e garantir a hegemonia capitalista norte-americana. Em resposta ao Plano Marshall, a União Soviética lançou o Conselho da Assistência Econômica Mútua, que tinha como objetivo dar auxílio econômico, ou seja, dar dinheiro para os países que haviam sido destruídos durante a guerra. Em consequência da doutrina Truman, os Estados Unidos, junto com o Canadá e a Europa Ocidental, criaram a OTAN, que era o quê? É praticamente o exército particular desses países para assegurá-los contra invasões da União Soviética. Já em resposta à criação da OTAN, a União Soviética, ou seja, os países socialistas, criaram o Pacto de Varsóvia, que durou até 1989. A rivalidade entre essas duas potências fez com que elas acumulassem um arsenal capaz de destruir o mundo. Esse arsenal acabou causando medo entre a sociedade, pois qualquer guerra que estourasse entre eles dois poderia acabar com o mundo. Após 4 anos da criação das zonas de ocupação, os Estados Unidos, a URSS, a Inglaterra e a França decidiram dividir a Alemanha em duas, a República Federativa Alemã e a República Federal da Alemanha. A criação dos alemães orientais, ou seja, da Alemanha Oriental, os alemães decidiram construir o Muro de Berlim para que pudesse diminuir esta migração. A corrida espacial foi uma disputa científica e tecnológica entre Estados Unidos capitalista
União Soviética Socialista. Colocavam satélites em órbita para mostrar ao lado inimigo que seus mísseis poderiam atingir qualquer parte do planeta. Em 1957, o primeiro satélite soviético, Sputnik, levou o primeiro ser vivo ao espaço, a cadela Laika. Uma das maiores fontes de comunicação e de mídia da Guerra Fria foi o cinema e os quadrinhos. No caso dos Estados Unidos, ele fez a invenção de vários super-heróis, como o Capitão América, que prezava a expressão de liberdade, bem e moralidade. De modo geral, os países capitalistas prezavam por dizer que a União Soviética, pelo controle estatal que tinha, era opressiva e tinha escassez, enquanto que o American Way of Life, do liberalismo econômico, ele tinha a vontade para o poder de compra e de consumo. Em relação à União Soviética, eles expressavam muito que o capitalismo trazia, pelo seu caráter anti-humano, problemas sociais, como a fome, a violência e a mortalidade infantil. Com o expansionismo japonês, ele conquistou a Coreia. Como o Japão perdeu na Segunda Guerra, a Coreia acabou sendo dividida em norte soviético e sul dos Estados Unidos capitalistas. Em 1950, os norte-coreanos acabaram invadindo com suas tropas a parte do sul da Coreia, pois eles queriam uma reconciliação. Os Estados Unidos prontamente ajudou o sul. Já a China ajudou ao norte, como a China já era comunista, acabou ajudando ao norte. A guerra só acabou em 1953, com o assinado do Tratado de Panmunjom. Manteve a divisão entre Coreia do Sul e Coreia do Norte e obtiveram, no total, 3 milhões de mortes. Dentre elas, 1 milhão eram civis. Foi o plano de Nikita Khrushchev para o desarmamento, pois, no final de 1950, a economia soviética estava passando por vários problemas de investimento armamentista e espacial.